Os cientistas mais renomados do mundo, na idade mais explosiva do conhecimento, eles eram todos da igreja, praticamente todos. E eles começavam a falar assim, ó, Nicolau Copérnico, ele falava, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Aí a igreja falava, você tá errado, você tem que calar a boca, você não pode falar isso. Até que ele foge disso, descobre e depois todo mundo fala, nossa, ele é o cara. Joana d'Arc, por exemplo, ela foi uma grande revolucionária na Europa. A igreja perseguiu ela, matou ela em 1431. Depois, em 1920, a mesma igreja vai lá e canoniza a pessoa. Os religiosos, eles não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem a liberdade. É por isso que eles querem controlar as pessoas. Só que não sai de graça controlar as pessoas. Elas querem controlar as pessoas de tal forma que esses controles, isso vai gerando uma mola dentro da pessoa. E essa pessoa vai se sentindo pressionada, pressionada, pressionada. Chega uma hora que ela estoura. Só que ela, de forma antagônica, ela não estoura para o bem. Ela estoura contra aquilo que estão ensinando. Porque a mensagem que está por trás é correta. Na Idade Média, nós tivemos casos aí de pelo menos mais de 100 pessoas que foram assassinadas por conta de heresia. E essas pessoas falavam o que queimava no coração delas, mas a igreja não aceitava. A religião, embasada na ignorância e não na sabedoria, criou um monstro. Sabe que monstro? Todos aqueles que responderam o chamado da parte de Deus tiveram que tomar uma decisão: jogar no lixo a própria reputação. Qual que é um dos maiores bloqueios que eu assisto todos os dias? As pessoas querem colocar você num jogo da reputação para você não tomar a decisão daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Existe o jogo da reputação e existe o jogo do fruto. Tem a lobotomia mental, que é alguém que pega a sua dependência, a sua vitimização e faz você ficar dependendo dela. Então não perfura o seu cérebro, mas perfura a sua mente. E tem a espiritual, que faz você idolatrar aquelas pessoas, ou movimentos, ou religiões. Aí ele ficou calado e fechou a cara. Não vai colocar. Porque esse tipo de situação é uma máquina para destruir reputação. Só tem um problema que eu tenho que te dar um recado. Eu não tenho reputação mais há muito tempo. Desde quando eu assumi ser cristão, e cristão não é religião nenhuma, cristianismo é lifestyle, eu não defendo minha reputação mais, é ele que fala por mim. E quando você está em vida, você está fazendo um papelão como cristão. Tá vindo um monte de gente nos canais de televisão ali agora entrando nos stories. Eu vim aqui caçar um negócio da montanha. Tem uma montanha de lixo na sua vida. Ah, você tá me julgando. Eu sei que tá vindo, meu filho. A montanha foi pra chamar sua atenção, bobo. A montanha chamou sua atenção e agora é o vídeo que tem que ser transformado. Pra largar de ser bobo e ficar aqui na televisão. E sabe o que é o mais interessante? Tenho muito respeito pela igreja católica e nada vai mudar. Nem essas barbáries que foram feitas vai mudar o respeito que eu tenho. O mais interessante é que a maioria dessas pessoas aqui, ó, elas estavam fazendo bem, mas foi diferente daquilo que a igreja pensava naquela época. A igreja muda o tempo inteiro, a igreja não é fixa. As revelações que alguém tinha em 1300 tem nada a ver com o que tem hoje. A Bíblia não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar na igreja católica é a interpretação de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e grandes nomes lá do passado. E ai de você se você questionar o que eles estão falando. Eu, enquanto teólogo, posso falar uma coisa. O teólogo que eu mais respeito no mundo é católico. Quando alguém é diferente, eu quero te dar uma sugestão. Ouse ser diferente dos outros. Ouse ser único. Ouse pensar, ouse fazer pergunta. O rótulo é igual de todo mundo. Esse é rebelde. Começa a olhar o porquê que Darwin virou o inimigo de Deus. Ele era da igreja anglicana, para você ter uma noção. Começou a ficar revoltado com Deus. Ele achou que Deus não podia tirar nem um ente dele, familiar, que ele perdeu. Ele foi ficando enfurecido com a coisa chamada hipocrisia, que é o que mais tem no mundo religioso. E aí, uma das maiores mentes do mundo, que poderia ter sido um grande missionário, que poderia ter sido um grande avivalista, um grande pregador, o que fez?
Eu vim aqui caçar um negócio da montanha. Tem uma montanha de lixo na sua vida. Quantos de vocês estão assim? Já fica adiantada aí a conversa. Deus falou claramente assim, ó. Deus falou assim, ó. É para você multiplicar, crescer, dominar, sujeitar e encher, esparramar sobre a terra. O que aconteceu? Ele criou um Anapuca, enfiou todo mundo e falou assim, pode voltar o dilúvio aqui. Era para vocês multiplicarem. Se você perguntar para um bom católico, ele foi doutrinado a falar que Lutero é um endemoniado. Só que foi Deus que chamou Lutero, sabe por quê? Porque a igreja católica estava pervertida, destruída, arrasando com pessoas, matando gente. E aí o Senhor coloca uma fúria dentro do Lutero. Mas o problema é o seguinte, ninguém falava de Jesus quando ele, antes dos 30 anos. Ninguém. Absolutamente. Quando deu 30 anos, que é a idade do ministério judaico, Jesus começou a tocar o terror na terra. Ninguém suportava. É terrível. O que eu quero que você entenda é que existem irmãos, e eu sei que todo dia alguém manda um vídeo, pastor muito considerado está falando de você. Você sabe por que ele está falando de mim? O nível de revelação dele é baixo. Quem tem nível de revelação baixo sempre vai falar de alguém que está acima dele. Sempre. Eu também já fui assim. Na terra a maioria das pessoas são as não salvas. Fica tranquilo, você está indo para o inferno, por enquanto. Seu passaporte foi carimbado para o Adão. Lá em Romanos está escrito, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Está lá carimbado, mas se um sangue bater no passaporte, que é o visto, você vai para a eternidade, está salvo. Esse é o problema dessa geração. Os religiosos têm afastado as pessoas de Deus. Qual que é a maior igreja do Brasil? O pessoal lá, os enteados, criou o nome, desigrejado. Aprenda, escreve todo mundo aí no YouTube e aperta o like. Não existe desigrejado. Quem é filho debaixo de prédio, fora de prédio e debaixo de chuva. Não existe desviado. Uma vez filho, nunca mais deixa de ser filho. Quem é filho, mesmo que você não preste, continua sendo filho. Pablo, mas eu achava que se eu pecasse, eu perdia a salvação. Então eu vou vender um relógio para você. Relógio da salvação. Pensou alguma coisa errada, vai apitar o relógio, perdeu a salvação. Amanhã faz 2 dias que você parou de seguir. Vamos. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Como se Deus não estivesse vendo lá de longe. Olha para você ver o tamanho da treta. E o Senhor disse, eis que o povo é um. A Bíblia tem mais de 33 mil versículos. Esse aqui é assustador, tá? Ele é top 10 para mim. E todos eles têm uma mesma língua. Ele fala, eles são um de unidade e têm linguagem. Isto é, eles começam a fazer. Agora nada lhes será restrito. Aqui tem um código de vida. Quando você se junta a alguém em unidade e tem a mesma linguagem, não existe nada de limitação mais. É tudo ilimitado. Mas como esses caras usaram esse código da ilimitação, do infinito, para construir uma torre, quebrar o código do crescer, encher, multiplicar e espalhar sobre a terra. E esses caras têm raiva de Deus, têm raiva da Bíblia, tudo por causa desses enteados. E aí você começa a estudar, por exemplo, Karl Marx. Quantas pessoas, sem entender, entrega a vida nesses movimentos, igual de Karl Marx, de Engels, de Antônio Gramsci, tudo por quê? Karl Marx se rebela contra o pai. Pai é um religioso. Uma coisa triste que você tem que saber, você olha para a vida de Adolf Hitler. Hitler se levanta contra o próprio pai. Mesma coisa, religioso. Os religiosos, eles não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem a liberdade. É por isso que eles querem controlar as pessoas.